Atlético de Goiás chegou em Arapiraca e quem estava lá com exclusividade foi o nosso Vitor Hugo. Vamos lá, Vitor Hugo. Isso mesmo, Guima. Por volta das 16h30, o Atlético Goianiense chegou no hotel aqui em Arapiraca, né? O time chegou ontem em Alagoas, desembarcou lá em Maceió, realizou pela manhã hoje um treinamento lá no CT Ninho do Galo e após o almoço os jogadores viajaram com destino à cidade de Arapiraca. A gente acompanhou até essa chegada do Atlético Goianiense aqui em Arapiraca, mas os jogadores, comissão técnica, ninguém falou com a imprensa, até porque o pessoal já está naquela concentração, né, visando o confronto contra o Asa amanhã. O time que não deve ter problemas com relação à escalação, vem aí de 6 resultados, né, sem derrota, 4 vitórias, 2 empates, é o atual vice-líder do campeonato goiano. E com relação ao técnico Rafael Guanais, ele conversou com a imprensa antes da saída lá de Goiás, né, de Goiânia. No último jogo concedeu entrevista coletiva, já falando sobre o Asa, o adversário de amanhã pela Copa do Brasil, e a gente ouve a partir de agora a palavra do técnico do Dragão. Professor, e agora a primeira decisão, né, em si para o Atlético aí, jogo eliminatório, que enfim, todos sabem da importância da Copa do Brasil, não só pelo próprio torneio em si, mas financeiramente também. Então, se essa vitória, se essa fase do Atlético, né, o time estrear na Copa do Brasil, agora como vice-líder do Goiano, 3 vitórias seguidas, se isso dá uma confiança e ajuda aí para essa estreia numa outra competição. Pra mim todo jogo é decisão, cara. Vocês estão me questionando aí nos 9 anteriores, então pra mim todo jogo é uma final. Mas é verdade, e era importante isso pra equipe de uma forma geral e pros jogadores. O jogador quando tá com confiança, né? A pergunta do Caio e tal, a gente quer sempre fortalecer e mostrar a importância que todos eles têm. E pra equipe de uma forma geral, claro que não você ganhar esses jogos anteriores não nos faz ter qualquer tipo de zona de conforto para esse jogo, justamente porque a gente sabe que é um cenário totalmente adverso, na casa do adversário, e a gente só tem uma chance, né? E ainda mais com a mudança do regulamento agora. Então vamos lá para jogar o jogo, para fazer o nosso melhor, como a gente tem tentado fazer em todos os jogos no estadual. Mas como eu respondi anteriormente, o que nos traz, o que nos fortalece é justamente entender que nós estamos em evolução, não só pelos resultados, mas o volume de jogo, a forma como a equipe tem. Jogo passado, por exemplo, não tivemos tanto volume no último terço, mas conseguimos controlar bem a partida, temos cedido poucas oportunidades para os adversários. Então tudo isso nos faz mostrar que aí sim a gente está num bom caminho para que a gente possa ir lá e fazer um grande jogo, se Deus quiser, voltar de lá com a classificação na bagagem. E seguindo no assunto Copa do Brasil, professor, qual que é a sua expectativa para esse jogo lá, justamente em cima disso e dessa questão de mudança de regulamento, né? Você acha que o Atlético realmente vai encarar um jogo ainda mais encardido, assim, com o time realmente tentando dificultar, fazendo aquele antijogo para realmente atrapalhar a vida do Atlético? Olha, antijogo eu não sei, mas eu sei que o jogo é um jogo muito difícil, né? Então, o gramado, as condições climáticas, é uma boa equipe do Asa. A gente tem acompanhado recentemente os jogadores, conhecemos individualmente boa parte dos jogadores ali, entendemos, o treinador também é meu amigo, Ranielli, então sabemos que vai ser um jogo muito difícil, a torcida participa demais, então um jogo pra gente ter muita personalidade, vamos ter que defender, vamos ter que jogar, um jogo pra gente estar muito ligado, é decisão. Então, ser muito pragmático para que a gente possa voltar de lá com o resultado. Professor, e o adversário do Atlético, o Asa, estava na semifinal do Campeonato Alagoano, teve um resultado positivo, né? E aí chega embalado também, tal como o Atlético também chega, porque vem de 3 resultados positivos. Fazendo essa análise da fase do Asa, da fase do Atlético, o Atlético com essas 3 vitórias, jogando com volume, igual a gente falou, chega pronto para esse confronto, 100% pronto? Chegamos com a cabeça bem preparada para esse jogo, né? E como vocês estão ressaltando, com uma boa resposta do campo. Hoje eu falei para os jogadores que o que a imprensa vê, o que os torcedores veem, na verdade é a ponta do iceberg, porque tem toda uma preparação para que justamente a gente venha aqui e possa ter uma boa demonstração de desempenho. Então, só que isso não nos faz, não nos garante nada. Da mesma forma que eles também estão num bom momento, nós vamos lá para duelar um jogo que é um jogo único. Então, a Copa do Brasil tem as suas particularidades
e a gente quer estar muito atento, a gente respeita demais os profissionais e o adversário, só que a gente tem um objetivo claro na competição e a gente quer voltar de lá com a vaga. Ô Guanais, essa distribuição de verba para os clubes que participam da Copa do Brasil deixa o jogo bem mais complicado, porque assim, se o Atlético está de olho em avançar para melhorar o caixa, o Asa, que é um time menos estruturado que o Atlético, ou esses times menores aí, também ficam sonhando e dão a vida para esse tipo de jogo. Você acha que a verba, ela torna a partida bem mais equilibrada, assim, pela disposição do adversário? Com certeza. Ao mesmo tempo, a nossa equipe, ela precisa ter a atitude que o Asa vai ter, porque independente da condição do clube hoje, nós somos profissionais do esporte e eu sou um cara, por exemplo, extremamente competitivo, eu quero ganhar sempre. E é essa postura que eu quero da minha equipe, que a gente vá lá com essa mesma ideia, né, de voltar com a vaga e consciente daquilo que é a dificuldade. Então, se qualquer um ali pensar diferente disso, não merece vestir essa camisa. Então, a gente vai lá, hoje o futebol é muito nivelado, cara. Por mais que haja diferenças estruturais, diferenças financeiras, quando entra ali nas 4 linhas, 11 contra 11, e muitas vezes esses aspectos mentais e emocionais, eles igualam o jogo. Então a gente já passou por experiências agora no Campeonato Goiano, com diferenças enormes do Atlético para outros times menores, e a gente não conseguiu vencer o jogo. Então a gente respeita demais os profissionais, as pessoas que estão ali, e a gente sabe que quando entra ali é pau, é igual, e a gente quer fazer de tudo para voltar de lá com essa vaga. Portanto, tá aí a palavra do técnico Rafael Guanais, né? De certa forma é um nome novo aí no meio dessas grandes equipes do futebol brasileiro. O Atlético Goianiense é uma delas. Atuou ano passado pelo Operário de Ponta Grossa, lá do Paraná. Fez uma boa Série B do Campeonato Brasileiro, comandando a equipe lá paranaense, e agora tem essa oportunidade no Atlético. O Atlético que deve chegar no estádio ali, sair do hotel para o estádio por volta das 20 horas. E claro, ou antes mesmo, né? 19h40 e 1h40 antes da partida, mas a pré-eleção será realizada mesmo lá no hotel. A provável formação do Atlético deve ser com o Ronaldo no gol, Marcinho na lateral direita, a dupla de zaga formada por Alex Vinícius e Pedro Henrique, na lateral esquerda o Guilherme Romão, meio de campo com William Maranhão, Haldney e Shailon, o ataque de William Potker, Caio Dantas e Alejo Cruz. Muito bem. Oswaldo Barbosa. Achei bem interessante as palavras do técnico do Atlético, e ele tem razão. O Atlético vai ter que vir com esse sentimento, porque senão não vai levar a classificação para casa. E ele pontuou bem que o futebol hoje está muito nivelado. E agora a diferença é que existe alguns clubes com um poder financeiro maior, com uma estrutura de clube maior do que outros. Mas dentro de campo a gente não vê tanta diferença assim entre as equipes, muito menos com relação às divisões. Então ele está bem consciente das dificuldades que ele irá enfrentar amanhã contra a equipe do Asa, e valorizou muito o adversário, né, o Asa, né? E ele tem razão, ele sabe que enfrentar o Asa em Arapiraca sempre é muito complicado, sempre é muito difícil, e o Atlético me parece que vem muito focado em relação a essa questão e respeitando muito o time do Asa.